Olá, meus queridos, professor Guilherme Venturim trazendo um tópico para vocês de obras rodoviárias que é sobre ensaio de materiais betuminosos, mais especificamente o nosso chamado CAP, cimento asfáltico de petróleo. Nós vamos falar aqui nessa aula sobre os principais ensaios para a caracterização deste material muito utilizado em pavimentação, principalmente no Brasil aí, embora tenhamos os pavimentos rígidos de concreto, os pavimentos que utilizam materiais asfálticos, né, como por exemplo o CBUQ, são os que reinam, que imperam em nossas rodovias. Para essa aula de hoje, eu utilizei o manual aqui, né, o Guia de Pavimentação Asfáltica para Engenheiros, na sua versão mais recente, é um material muito bom para dimensionamento de pavimentos, e também esse material aqui do DENIT, esse manual de misturas asfálticas, conceituação, materiais e dosagem. São as duas principais referências para essa nossa aula, onde nós vamos falar rapidamente aqui nesse primeiro slide sobre a produção brasileira de asfalto, né? Para a obtenção do asfalto aqui no Brasil, nós temos um processo de destilação do petróleo, né? Então o petróleo ele é submetido a destilação fracionada, onde nós removemos ali gasolina, querosene, gasóleo em camadas mais elevadas da torre aqui, e o resíduo, né, o fundo na torre, nós temos basicamente a parafina, o asfalto, que é utilizado para pavimentação asfáltica. Essa imagem aqui é muito legal, que ela mostra, né, esse esquema aí. Em cada ponto aqui a gente tem a saída para a captação de um material diferente. E veja para nós o que é resíduo, né, na produção de gás, gasolina, querosene, é o que nós utilizamos no dimensionamento de pavimentos, o que é, do ponto de vista ecológico, né, ambiental, até sustentável, né? Que bom que esse resíduo não é desprezado na natureza. E aqui no Brasil, a Agência Nacional do Petróleo, a ANP, e Gás Natural e Biocombustíveis, né, agora, ela é que regula todo esse processo, essa cadeia produtiva do petróleo, do gás no Brasil. Então, todo mundo que quiser adquirir, armazenar, aditivar, industrializar, vai ter que pegar aí uma licença da Agência Nacional do Petróleo. Bom, quais são os tipos de ligantes, aí já entrando na parte técnica, quais são os tipos de ligantes no Brasil, utilizados aí com base em material asfáltico? O mais difundido, que é o nosso CAP, cimento asfáltico de petróleo, que é inclusive praticamente base para todos os outros. Daí nós temos os asfaltos diluídos, as emulsões, asfaltos oxidados ou soprados de uso industrial, asfalto modificado por polímero ou borracha de pneus e agentes rejuvenescedores. Ainda existe o que nós chamamos muitas vezes de asfalto espuma, que não é um tipo de asfalto, é uma técnica que a rigor não se enquadraria como um tipo. A gente vai inclusive falar rapidamente aqui sobre essa técnica de asfalto espuma, porque a princípio, em regra, vocês vão ver que nos ensaios, o material asfáltico não pode espumar, mas utiliza-se aí uma técnica específica onde essa espuma, né, gerada com material asfáltico na presença d'água é utilizada de forma a beneficiar alguma característica dentro deste material. Bom, em resumo, o nosso CAP aqui está aqui, né, que abraçado, né, ligado aos agregados, forma a nossa camada de revestimento aí principal da estrutura do nosso pavimento. Semissólido, é um material semissólido à temperatura ambiente, embora as emulsões aqui já tenham outras características, o CAP ele é semissólido à temperatura ambiente, né, principalmente 25 graus Celsius. Cor marrom, propriedades adesivas, da qual a gente tem um ensaio inclusive de agregado, né, que é de ligante, do ligante na adesão que ele tem ao agregado. Ele precisa dessa propriedade adesiva. Material termoplástico viscoelástico impermeável à água e pouco reativo. Não é sobre essas características que nós vamos falar, e sim sobre os principais ensaios na aula de hoje. Inclusive, estão normatizados pelo DENIT aqui, né, na norma, na especificação de material 095 de 2006, que fala sobre cimento asfáltico de petróleo, onde, dentre outras características, as principais
e que estão citadas na norma do DENIT, são essas 9 das quais falaremos na aula de hoje, e eu destaco 2, olha, velho, 4 em especial, mas 2 ainda mais, né? Então, a gente vê aí penetração e viscosidade, especialmente a viscosidade Sabelt-Furrow, que são ensaios que você vai ver muito em prova e também no dia a dia, são ensaios muito comentados. Então, a gente está focado aqui para concurso, então vamos focar aqui em viscosidade e penetração, porque nós temos muitas questões com estes ensaios. Inclusive, a penetração aqui, nós utilizamos esse equipamento que é o penetrômetro e o viscosímetro, claro, para o ensaio de viscosidade. Além disso, falaremos sobre ponto de amolecimento ou ensaio de anel e bola, e também ductilidade, ensaios que esses 4 são os que mais aparecem nas questões de concurso. Além disso, outra forma de viscosidade, que é a Brookfield, o IST, que é o índice de susceptibilidade térmica, ponto de fulgor e ponto de combustão aqui, inclusive, e por último aqui as 2, solubilidade em tricloroetileno e simulação de envelhecimento do ligante. É importante ressaltar que as propriedades físicas desses materiais, elas estão sempre ligadas à temperatura. Então, a temperatura de ensaio, ela é sempre muito importante, porque, é claro, se eu vario a temperatura, eu terei aí padrões de resultado diferente em cada um dos ensaios, como é comum nós sempre estabelecermos, né, a temperatura do ensaio, e isso aqui é ainda mais evidente, é ainda mais importante. Tá ok? Importante mencionar também que essa especificação traz, essa norma traz especificações a respeito do cimento asfáltico que devem ser, obviamente, homogêneos, e ela traz explicitamente, olha, não devem conter água e nem devem espumar quando aquecidos a 175 graus Celsius. Então, com exceção do asfalto e espuma, os materiais aqui não devem espumar, tá bom? Vamos começar com o nosso primeiro e mais importante ensaio. Ensaio aqui de penetração. 100 gramas, 5 segundos, 25 graus Celsius. Então aqui é muito simples. Nós temos aí o penetrômetro, que ele vai ter uma agulha com 100 gramas de peso, né, sobre ele, assentado sobre uma amostra de material asfáltico, que é colocada ali a uma temperatura de 25 graus Celsius, e nós vamos medir a penetração dessa agulha, com esse peso, né, sobre ela, dentro do cimento asfáltico de petróleo. E não é em milímetros, é em décimos de milímetro. Então é 1 milímetro dividido por 10, ou seja, em múltiplo de 0,1 milímetro, tá bom? Cuidado para não confundir. E aí, se você pensa em penetração, nós temos que entender que quanto mais houver, ou quanto mais alto for o número, né, desse ensaio de penetração, a consistência vai ser o quê? Se for maior a penetração, a consistência é menor. Agora, se eu tenho um cap muito consistente, firme, a penetração vai ser menor, concorda comigo? Portanto, nós teremos números menores. Então, a consistência do cap é tanto maior, veja bem, quanto menor for a penetração da agulha. Quanto menor o meu número, e aí vocês vão ver que este é o principal ensaio, porque é ele que dá nome ao nosso material, quanto menor o número, mais consistente é o cap. Beleza? Nós vamos fazer aqui no mínimo 3 medidas individuais, né, da penetração, com essa carguinha de 100 gramas. Durante 5 segundos, faço a leitura. Muito semelhante, por exemplo, ao ensaio de slump, né, que a gente pega o nível original, depois mede o final. Essa diferença é, de fato, a penetração que dá nome aos caps. Na norma europeia, nós temos aí 9 tipos de cap, se eu não me engano. Veja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 classificações, designações, classes de cap, enquanto no Brasil, basicamente, nós temos o cap 30, 45, 50, 70, 80, 100, 150, 200. Essas são as 4 classificações principais. Veja, então o cap 30, 45, a penetração é de 30 a 45 décimos de milímetro. Significa que é de 3 a 4 milímetros e meio de penetração. Bem pouquinho,
material bem calibrado, a gente consegue medir isso em décimo de milímetro. Então veja, ensaio mais importante porque é ele que dá nome ao CAP. Se eu te perguntar, um CAP, qual é o CAP mais consistente? CAP 150-200 ou CAP 50-70? O mais consistente é o CAP 50-70, se nós padronizarmos a temperatura, no caso aqui 25 graus Celsius, tá? Então a penetração, como a gente já viu, é a medida em décimos de milímetros, e o penetrômetro é o aparelho que a gente utiliza para fazer este ensaio. Maravilha! Qual é a condição padrão do ensaio? 100 gramas, tá aqui, olha. 100 gramas, 5 segundos, 25 graus Celsius. Mas eu posso ter outras opções, né, condições adicionais de ensaio, e se eu assim quiser fazer, tá aqui outras temperaturas e as respectivas cargas e o respectivo tempo, tá bom? Então se for a 45 graus, nós teremos carga só de 50 gramas e o tempo continua 5 segundos. Aqui em outros cenários, nós podemos ter essa necessidade de fazer ensaios sobre outras condições, tá aí não vai ser mais o 100, 5 e 25, que é o padrão. Segundo ensaio, viscosidade, tá? Agora a gente começa a entender um pouco mais sobre a viscosidade do ligante asfáltico, né? Por que ele é importante? Para nós sabermos, né, qual é as condições de consistência e viscosidade na hora de misturar o nosso ligante aos agregados, para promover perfeita cobertura. Imagine se ele não tem a viscosidade adequada, e se ele não é misturado com o agregado na viscosidade adequada, nós podemos ter não homogeneidade da nossa mistura, o que prejudicaria o desempenho do material asfáltico como um todo, né, da mistura asfáltica. Neste caso, veja bem, nós vamos falar sobre dois ensaios de viscosidade, Brookfield e Sabelt-Furrow. Nesse de viscosidade Brookfield, a gente utiliza o viscosímetro, como sempre, mas o viscosímetro de Brookfield, que ele é um ensaio aí mais adequado, mais empregado nos Estados Unidos, Europa, inclusive atualmente também no Brasil, porque ele vai permitir para a gente obter o quê? Uma curva, viscosidade, temperatura, dentro de uma ampla faixa aí, de temperaturas. As especificações do DENIT, né, trazida aqui também pela ANP, Agência Nacional do Petróleo, ela vai dizer para nós que, ó, a 135 graus Celsius, no mínimo, nós temos que apresentar o quê? As viscosidades, e aqui em centipoise, que é uma unidade de viscosidade, 374, 274, isso varia em função do CAP. Então, o CAP tem todas as suas exigências. Quem dá nome é o ensaio de penetração, mas nós temos que seguir aí cada uma das exigências também. Veja que a variação da temperatura causa também variação dos parâmetros. Nós já vimos que ele é dependente da temperatura, né? É um material viscotérmico elástico, os nossos materiais asfálticos. Agora, a viscosidade Sabelt-Furrow, ela é mais difundida no Brasil. Ela é, na verdade, pouco utilizada ou não utilizada na Europa e nos Estados Unidos, mas pela sua praticidade, facilidade, ela é aqui no Brasil bem difundida ainda, embora começando a cair em desuso, sendo substituída por essa mais, como que eu poderia dizer, mais refinada, né? Porque aqui, veja bem, as condições aqui, nós temos um material com uma haste, e aqui essa ponteira aqui, a gente pode substituir para diversos tipos de ensaio, que nós estamos vendo um tipo. Ela vai começar a girar, né, medindo a viscosidade dinâmica em centipoise. Já no ensaio Sabelt-Furrow, nós não vamos medir mais a viscosidade dinâmica, nós vamos medir a viscosidade cinética, né, cinemática, que é do fluido, na verdade, em movimento. Qual é a finalidade, mais uma vez? Medir a consistência, de forma empírica, né, dos materiais asfálticos. Qual o viscosímetro utilizado neste ensaio? Sabelt-Furrow, obviamente. Esse tubo que está imerso num óleo aqui, num banho de óleo a uma determinada temperatura, nós colocamos aqui dentro o nosso material a ser ensaiado, né, a nossa mistura, nosso ligante asfáltico, liberamos, assim que estabiliza a temperatura, a gente libera esse orifício que ele estava inicialmente coberto.
Quando nós liberamos o fluido, obviamente, eu começo a marcar o tempo e esse fluido começa a escoar para encher o frasco aqui até atingir a marca de 60 ml. O valor da viscosidade, então, é em segundos Sabot Fuel, ou seja, tempo que o ensaio de Sabot Fuel levou para ser feito a uma dada temperatura. Quando que ele se encerra? Quando essa marquinha de 60 ml são atingidos. E aí, olha, depende da temperatura, eu vou ter um tempo diferente. Esse tempo aqui é em segundos Sabot Fuel, porque é este o nosso ensaio. Veja, 192 segundos, por exemplo, para um CAP 30, 45 e 80 segundos para um CAP 150, 200. Ora, aparentemente você vê um CAP 40, 50, um CAP, desculpa, 50, 70, 30, 45, ele é mais consistente, nós vimos lá no ensaio de penetração. E aqui, quando a gente fala de viscosidade, é óbvio que ele vai levar mais tempo, ele é mais viscoso, né, do que a uma determinada temperatura, né, padrão, do que um CAP 150, 200. Veja que ele, além de um 150, 200, além da agulha penetrar muito mais, ele flui muito mais no ensaio de viscosidade. Então, tem essa relação aí entre estes ensaios de penetração e de viscosidade. Se o fluido penetra muito, ele tende a ter menos tempo para escoar aqui e preencher o becker. O becker não, o frascozinho aqui embaixo. E aí nós temos aqui maneiras de se calcular a viscosidade, neste caso aqui, cinemática, que é a viscosidade medida no ensaio Sabot Fuel, e a relação que ela tem com a viscosidade absoluta ou viscosidade dinâmica, que é a viscosidade em si, né, adotada no Sistema Internacional de Pascal por segundo. Veja que aqui nós temos números muito pequenos e unidades até incompatíveis. Então você vai ver muito, falando de óleos, né, de ligantes, você não vai ver, por exemplo, Pascal por segundo como uma unidade de viscosidade. A viscosidade absoluta ou viscosidade dinâmica a gente vai ver no sistema CGS, que é centímetro grama segundo, uma unidade que é grama por centímetro segundo, que é a chamada de Poise. E ainda assim essa unidade ainda é grande. A gente utiliza normalmente o centipoise, ou seja, 1/100 do Poise, né? Claro que esse cent aí. É só para vocês entenderem que às vezes vocês vão ver o que é isso que a questão está falando, ou pedindo para transformar a viscosidade cinemática em viscosidade absoluta. Bom, é basicamente unidades para a viscosidade, só que adaptadas aos óleos. Tá bom? Aqui a viscosidade cinemática que a gente viu medida em Stokes, que também, né, no sistema CGS, equivale a centímetro quadrado, desculpa, por segundo. Então veja, Stokes e Poise, duas unidades aí que a gente não está habituado a tratar, mas que é muito utilizada quando se fala de ligantes asfálticos. 1 cent Poise, então, é 1 cent Stoke, que é a unidade de baixo, vezes o peso específico, né, que é a massa específica, na verdade, do óleo, né, neste caso, do material asfáltico. Não precisa se aprofundar nisso daqui, eu só estou trazendo para vocês a relação entre os ensaios, porque um mede viscosidade cinemática e outro viscosidade absoluta ou dinâmica. Ponto de amolecimento. Outro ensaio muito utilizado para nós determinarmos quando é que o asfalto amolece, né, a uma determinada temperatura. Como é que eu vejo, na verdade, que ele amoleceu? É empírico, a gente vai fazer o quê? Pega dois anéis com uma amostra, né, do nosso ligante e põe neste anel preenchido por ligante uma esfera de aço. E essa esfera vai todo esse conjunto dentro de da água aqui, né, que vai sendo aquecida. Na hora que essa água aquece muito, consequentemente o ligante é aquecido, o que acontece? Essa bola penetra. Quando ela penetra, ela carrega o ligante e ela vai até tocar o fundo do nosso becker. Então veja, aqui tem a esfera e aqui o anel com a amostra. Então esse anel tem uma lâmina aqui de ligante. À medida que eu começo a aquecer, sempre medindo a temperatura, veja, começa a aprofundar aqui, a esfera começa a adentrar. Quando ela toca, veja que a gente faz duas, o ideal é que as duas caiam juntas, né? Mas a gente tem que marcar o tempo das duas.
Por quê? Para depois calcular o resultado final do ensaio, e não pode ter também tanta discrepância entre uma e outra. Daí a gente marca a temperatura quando a mistura toda, junto com a esfera, né, toca o fundo. Então aqui você veja, ela carrega um pouco de mistura, tocou o fundo, é a nossa temperatura ou ponto de amolecimento, também chamado de ponto de amolecimento, anel e bola. Por quê? Porque eu uso um anel e uma esfera. Maravilhoso? Então veja só que o PA, ponto de amolecimento, em graus Celsius, para o CAP 3045, 52 graus para acontecer este fenômeno aqui. Já num CAP 150-200, ou seja, com a penetração maior, consequentemente com uma viscosidade menor, né? Ele escoaria mais rápido no ensaio Sabelt-Furrer, por exemplo, nós temos aqui 37 graus Celsius, no mínimo. Então, para ele amolecer de 37 para cima. Já o CAP 3045, ele tem que amolecer nessas condições de ensaio só acima de 52 graus Celsius. Gente, esses resultados aqui, valores, não se preocupa, acho que ninguém em sã consciência vai tentar decorar isso, né? Ainda que a banca cobre, é aquele tipo de questão. Meu Deus, vou ter que ir na sorte. Mas a faixa de grandeza, a ordem de grandeza dos valores é interessante. Por quê? Porque você conhece o ensaio, conhece a ordem de grandeza, se vier alguma questão, você consegue se cercar e eliminar os extremos, tá bom? Outro ensaio aqui de dutilidade. Este ensaio de dutilidade, nós vamos pegar uma amostra, na verdade, preenchida numa espécie de molde, osso de cachorro, né? Seria algo desse tipo. Tá muito mal desenhado, mas seria aqui, ó, osso de cachorro ou gravata borboleta, que ele faz mais ou menos isso. Ou seja, dando um ponto aqui preferencial, né, de ruptura. E é exatamente porque os dois lados são abraçados e afastados. Então eu vou começar a afastar esses lados aqui e essa amostra vai formando filamentos. Se você lembrar de dutilidade, inclusive dos aços, né? A gente faz, o que é a dutilidade? É a capacidade de se deformar, atingir grandes deformações. O contrário disso é um material frágil, é um material que quase não se deforma e rompe. Ou seja, ele se rompe sobre um nível de deformação muito pequeno. Aqui nós estamos vendo dutilidade. Dutilidade, ou seja, materiais que são dúcteis, quanto que eles vão conseguir se alongar até a ruptura. Veja que é um ensaio também bastante simples, conduzido aí a 25 graus Celsius a princípio, numa velocidade padrão, né, de 5 centímetros por minuto, vá se afastando. E o que que nós anotamos? Na hora que a gente tem a ruptura deste material, nós veremos o alongamento final, né, no instante ali da ruptura. Quanto que ele se alongou? Então a gente mede ali qual foi esse alongamento. Os CAPs 30-45, veja, no ensaio a 25 graus Celsius em centímetros, eles terão ali um afastamento de ambos os lados desta amostra de aproximadamente 60 centímetros. Se nós pegarmos um CAP 150-200, vai ali até uma ordem de 100 centímetros para nós, na dutilidade no mínimo, né? Então você vê que ele forma mais fio, né? É bem aquele estilo papel de bala, você começa a puxar, põe tensão, ele vai se alongando, 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 até se romper. Maravilha, esse é o ensaio de ductilidade, capacidade de formar filamentos. Solubilidade, outro ensaio importante para definir a pureza, ou o grau de pureza dos nossos asfaltos. O CAP em si deveria ser constituído 100% de betume, mas você viu que o processo de destilação fracionada, nós temos ali diversos outros subprodutos, no qual um deles, ou o fundo ali da torre, é o nosso material praticamente descartado, né, o resíduo do processo de refinamento do petróleo. Então, não se espera, o ideal seria, mas não se espera que nós tenhamos 100% de pureza no nosso betume. E qual que é a definição, né, do material? Que ele basicamente, o ensaio de solubilidade vai medir por quanto que esse material ele é solúvel em
um material que a gente chama de bisulfeto de carbono. Só que esse bisulfeto de carbono ele é um material muito tóxico. Então, o ensaio de solubilidade ele é feito não com o bisulfeto de carbono. Deixa eu ver se eu coloquei aqui para vocês o cimento asfáltico tricloroetileno aqui. O que nós utilizamos? Geralmente fala-se ensaio de solubilidade ou solubilidade em tricloroetileno, mais usual por ser menos tóxico. Mas veja, por definição, o material asfáltico, o betume, é inteiramente solúvel em bisulfeto de carbono, ou aqui no caso, um material análogo, o tricloroetileno. Se ele se solubiliza 100%, uma vez que ele é filtrado a vácuo aqui em um cadinho perfurado, ele deveria não gerar nenhum resíduo. Mas a gente vê que a porção solúvel passa e a porção insolúvel é o que nós vamos chamar de impurezas. Olha aqui o esquema de filtragem aqui no cadinho e o frasco. Nós temos uma amostra dissolvida no tricloroetileno e aqui vamos filtrar com auxílio de vácuo essa amostra. Fica assim, claro, um resíduo aqui e nós vamos ver o nível de pureza. Veja, espera-se que a solubilidade seja acima de 99,5%, ou seja, pureza praticamente absoluta. Mas a gente tem aí algum resíduo e aí depois pesando essa massa, né, a gente vê quanto que ficou de resíduo. É um ensaio para ver a pureza, lembre-se, ensaio para ver o teor de betume ou a pureza do material. Ponto de fulgor e de combustão. Esse ensaio aqui é muito importante para questões de segurança, armazenamento, transporte e manuseio dos materiais. Por quê? Eu preciso saber o ponto de fulgor. O que é? É onde a gente começa a gerar lampejos. Imagina que a gente tenha contato com o fogo e dá aquele lampejo. Esse é o ponto de fulgor. Passou disso daí, a gente chama de ponto de combustão, onde a gente consegue, a partir de uma chama piloto, passando em cima do material aquecido, claro, o material aquecido começa a liberar gases, esses gases são gases combustíveis, gases que inflamam. No começo, a gente não consegue perceber isso e passando a lâmina de fogo, a chama piloto, nós não vamos ver nada. À medida que ele for aquecendo e liberando mais esses gases, nós vamos ver até o início, onde aparece uma primeira faísca, esse lampejo é o ponto de fulgor. Por que ele é importante? Imagine que isso aconteça em grande escala, gera uma explosão. Então a gente tem o ponto de fulgor como mais importante. Depois podemos anotar também, mas não tão importante, o ponto de combustão, porque aí não é só um lampejo, aí já fica uma chama permanente, queimando ali por pelo menos 5 segundos. Muito cuidado, porque se nós temos temperaturas muito baixas, nós podemos ter um indício de quê? Contaminação. E a contaminação é pelo próprio material destilado do petróleo, que é, por exemplo, gasolina. Ou seja, nosso betume está contaminado com algo que veio também do petróleo, que seria um óleo, uma gasolina, uma querosene, que seria o quê? Combustíveis, né, de fato, e aí a gente utiliza para esse determinado fim. Então imagine que ele esteja contaminado, as chances, né, o risco de trabalhar com ele fica muito maior. Olha só o nível de temperatura que nós temos que aguentar, 235 graus Celsius no mínimo. Então eu não posso aquecer essa mistura aqui dentro dessa amostra menos de 235 graus Celsius e ter fogo. Ou seja, quando aparecer esse lampejo, e ele vai aparecer, tem que ser obrigatoriamente acima de 235 graus Celsius. Maravilha? Passando aí para os nossos últimos ensaios, temos aí um ensaio de susceptibilidade térmica, que na verdade nem é um ensaio específico, ele depende de outros ensaios, né? Então nós temos aqui o índice de susceptibilidade térmica, que indica a sensibilidade da consistência dos ligantes asfálticos à variação de temperatura. Por quê? Olha, o ligante a 25 graus Celsius tem essa temperatura. Então tem esse ponto de amolecimento, tem esse ensaio de penetração, tem esse resultado. Variei um pouco, que é uma coisa habitual do dia a dia. A temperatura do dia varia muito. Então variei um pouco essa temperatura. Putz, quanto que esse ligante variou suas propriedades? Veja que isso também é importante, porque embora no laboratório nós consigamos manter temperaturas padrões, no dia a dia, por mais que nós tentemos, vai ter oscilação de temperatura. E ele não pode drasticamente passar de algo semissólido para uma consistência extremamente fluida.
Percebe? Então essa susceptibilidade térmica cara, se eu variar a temperatura, como é que você reage? Entenderam? Basicamente é isso. Então nós fazemos um ensaio padrão, né, geralmente a temperaturas padrões, e depois ensaios a outros níveis de temperatura. Veja, para indicar exatamente essa sensibilidade. Quais são os dois parâmetros obtidos aqui, ou utilizados para determinar esse IST? O ensaio de ponto de amolecimento, anel e bola, e o ensaio de penetração, que é o ensaio que dá nome ao CAP. Qual que é o nosso objetivo, né? O que seria ideal? Que variando, pequenas variações de temperatura gerem pequenas variações de propriedades mecânicas também, para a gente conseguir manter o equilíbrio. E aí o ensaio aqui, geralmente é feito a penetração a 25 graus Celsius e depois feito um outro ensaio de penetração, mas na temperatura lá do ponto de amolecimento, então já não é mais 25. Se nós voltarmos aqui nos ensaios de ponto de amolecimento, você vai ver que é 52, 46, 37, 43. Então veja, fiz um ensaio a 25 graus Celsius, variei agora para 43, para 50 graus Celsius, faço outro ensaio e meço essa variação que me dá aí resultados que podem ser inclusive positivos ou negativos. Se nós tivermos valores acima de 0,7, estão associados aos CAPs oxidados, é aquele CAP velho, antigo, oxidado. E inferiores a 1,5, CAPs muito sensíveis. Então eu não quero nem um CAP velho, que encrostou, tá ali, não vai conseguir abraçar bem o nosso agregado, não vai conseguir gerar uma mistura fácil de ser trabalhada, né? Não quero esse CAP e também não quero um CAP que seja extremamente sensível à variação de temperatura. Então, dentro dessa faixa, é os CAPs aceitáveis, tá bom? Esse último ensaio aqui, praticamente, é um ensaio que, na prática, não se vê muito, nem está, inclusive, listado no... Desculpa, não está listado no DENIT, não. Está listado, sim, né, nos ensaios do DENIT e da ANP, como a gente consegue ver aqui no quadrinho, mas eu, particularmente, nunca vi cobrando este ensaio aqui em prova. Mas vamos só entender rapidamente como que é o objetivo, qual é o objetivo desse ensaio. Simular o envelhecimento do ligante. Sobre efeito de quê? Calor e ar. Então a gente pega, tenta oxidar o ligante, ou seja, acelerar esse processo de oxidação, gerando sempre lances de injeção contínua de ar. Então a gente pega essa lâmina aqui, com uma amostra de ligante, e leva para dentro dessa estufa. Essa estufa vai ficar girando, vai ter injeção de ar seco, vai ter variação de temperatura, e aí vai se formando um filme aqui, tipo uma película mesmo, né? Na hora que esse ensaio for acontecendo. E aí a gente vê, enfim, o percentual de massa, quanto que ele tem depois desse ensaio. Variação de massa, variação de utilidade, o aumento do ponto de amolecimento e a penetração retida. Aqui o ensaio de penetração foi retido. Veja que nós temos algumas propriedades para medir. Este processo é mais importante entender o objetivo desse ensaio, que é o quê? Oxidar, acelerar o processo de oxidação do ligante. E depois a gente testa de novo as suas propriedades e vê se de fato ele oxidou, envelheceu, né? Perdeu características originais. Tá bom? Falei do ensaio do betume, né? O asfalto espuma lá no início, e falei que de fato não se deve espumar. O CAP não pode espumar. Então ele não deve conter água. Este é o objetivo principal. Por quê que o CAP não pode espumar? Na hora que a gente aquece para utilizar, a água fica presa. A água ela vai atingir a temperatura dela, por exemplo, a 100 graus Celsius de ebulição, só que ela vai estar presa dentro do CAP. E o CAP ele aguenta muito mais. Então a gente vai aquecendo isso. Quando a água consegue ser liberada na superfície, ela causa explosões, assim, pequenas, né? Explosões que podem respingar CAP, basicamente para tudo quanto é lado. Então veja que isso é extremamente perigoso, né, do ponto de vista de trabalhabilidade de campo. Agora, se isso for num ambiente controlado, se isso for adequadamente feito, nós conseguimos utilizar essa propriedade de espalhamento, de explosão, para o quê? Fazer uma cobertura superficial do agregado. Então, embora o CAP ele não possa conter água para evitar explosões, a gente está vendo aqui um asfalto espumado que não poderia ser utilizado,
diferente de uma técnica de asfalto espuma. Aí é uma técnica em ambiente controlado, onde a gente vai lançar o asfalto quente e a água. Então, essa água aqui de compactação e essa água de expansão vai sair aqui na biqueira. Isso junto vai pegar o asfalto antigo, que foi sendo aqui triturado, né? Revolvido, misturado com mais asfalto quente, com o auxílio dessa explosão, essa expansão causada pela água, e aí depois ele já é lançado e compactado. Então veja que eu reaproveito essa técnica. Com essa técnica a gente vai reaproveitar o asfalto que é utilizado, dando melhores propriedades. Então a técnica de reciclagem asfalto-espuma. Via de regra, asfalto não espuma, a não ser que a gente utilize reciclagem asfalto-espuma, que veja é um ambiente controlado. Maravilha? Aqui, ensaios normais, que nem são para característica propriamente dita aqui, mas não que eu falo que eu quero dizer, não são para enquadramento lá no DENIT, para seguir o protocolo, é mais para caracterizar o CAP mesmo, não tem que seguir nenhuma regra. Em geral, de 1 a 1,02 gramas por centímetro cúbico é a massa específica do nosso material. Então, a densidade muito próxima da água. Se a gente pensar que a água aqui a 20 graus Celsius, né? Ficaria ali, desculpa, o asfalto a 20 graus Celsius, a água a 4 graus Celsius nos daria 1 grama por centímetro cúbico. Então, praticamente a mesma coisa. É um ensaio de piquenômetro bem parecido com outros que a gente faz. E a finalidade aqui é converter massa em volume durante os cálculos, já que nós estamos fazendo aqui cálculo em massa, mas no dia a dia da obra geralmente utiliza-se muito o volume. Fiz um esqueminha aqui para vocês, como é que a gente determina, né, a densidade. Quando a gente fala densidade é relativa a algum fluido. Quando a gente não fala qual é o fluido, densidade é relativa à água. Então, massa de asfalto sobre massa de água. Tem aqui o esqueminha para vocês, se quiserem se aprofundar um pouco mais. Não é, inclusive, um ensaio cobrado em prova. Por último, esse último ensaio aqui é um ponto de ruptura de Frasse. Vou falar por desencargo de consciência, porque está na literatura, mas nem é aplicável no Brasil. A gente não tem aqui temperaturas de menos 10, 20, menos 30 graus Celsius, a ponto de fazer esse material se comportar praticamente, ao invés de um material viscoso, né, como um material rígido. Porque neste ensaio aqui, eu determino a temperatura no qual o CAP tende a romper ao invés de fluir. Então a temperatura tem que ter extremamente baixa. No Brasil não tem sequer normativa para regulamentar esse ensaio, uma vez que nós não temos aqui temperaturas extremas, pelo menos, se Deus quiser, aqui pelos próximos 100, 200, 1000 anos, não teremos. Então fica aí esse ensaio guardado mais para norte-americana, literatura europeia. Veja, de modo geral aqui, os principais ensaios são divididos em faixa de temperatura. Quando a gente fala de medida de consistência, e aí direta ou indiretamente, né? O ponto de Frasse aqui, ele já ficou um material rígido, né? Então está abaixo de 0 graus Celsius, obviamente, não nos interessa. A penetração oficial, que é o que dá nome ao CAP, em décimos de milímetro, feita a 25 graus Celsius. O anel e bola aqui vai de 40 a 50 e poucos graus Celsius. Então são medidas também da consistência desse CAP, ainda que indireta, e ensaio aqui de viscosidade na faixa de 135 no mínimo. Está aqui tanto o Sabot Furrow quanto o Brookfield. Óbvio que eu posso ter aqui mais para frente, se essa linha se segue, por exemplo, ponto de fulgor a 235 graus Celsius. Está aqui, 235 graus Celsius. O ponto de fulgor. O que mais que eu tenho aqui a 25 graus Celsius? Tem um ensaio de ductilidade, que é aquele ensaio de formar fio, né? Onde os lados se afastam. Então a gente consegue, só para ter uma noção geral, a mesma tabela da ANP, só para vocês terem ideia, é a tabela que o DENIT traz na especificação de material, e como eu já havia dito, o DENIT fala que o material tem que ser homogêneo, cimento asfáltico, não conter água e não espumar a 175 graus Celsius. Lembrando que a unidade de compra é o quilo, e aí a densidade relativa à massa específica é importante, porque na dosagem, na utilização, a gente geralmente vai passar isso em volume, tá ok? Por isso,
trouxe para vocês o ensaio de piquinômetro lá. Fechamos, tá bom? Fechamos essa aula. Vamos resolver alguns exercícios. Coloquei aqui a listagem muito superficial, até porque isso nem vem em prova, de ensaios físico-químicos, outros ensaios, né, não utilizados praticamente, para fins de prova, tá bom? Para caracterização pode vir, mas não vem especificação também do DENIT, portanto nem é tão importante para a gente. Cromatografia, ressonância, espectrometria, microscopia, análise térmicas, são outros, só para não passar em branco, complementei o finalzinho dessa aula com esses nomes, peço para vocês darem uma olhada e vamos agora resolver questões.